Vamos lá, vamos começar então a palestra dessa noite. O tema é Paciência é Remédio, é do livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E esse tema, né, essa escrita, ela tem muito a ver com os nossos dias atuais. E se começa aqui esse trecho falando que todo mal é um bem ao final. Muitas vezes a gente reclama muito de alguma situação, de algum mal que nos acontece e a gente só olha aquele momento, aquela situação. A gente não consegue ver que às vezes as situações difíceis pelas quais passamos, elas têm sim um objetivo maior, mais elevado e que nos fazem passar por essa situação. Eu gosto muito de fazer a comparação com uma árvore frutífera, as árvores de um pomar, que muitas vezes precisam ser podadas para que possam florescer mais, para que possam dar mais frutos. Então, a poda em si é um momento de dor, é um momento de restrição, é um corte mesmo, né? Mas com certeza para um objetivo maior, né? Para maiores frutos. Então, nós hoje, quando a gente faz, né, a gente traz esse tema para o nosso dia, para essas nossas semanas agora, nós estamos vivendo um momento de poda. Poda da liberdade, do ir e vir, poda do convívio daquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas com certeza é para algo melhor. Por isso até eu comentei agora há pouco que quando a gente retornar ao convívio, com certeza ele vai ser diferente, ele vai ser mais valorizado. Mas continuando aqui com o tema, então, quando a gente fala, eu acabei de falar da poda, né, as dificuldades, elas acabam nos fortalecendo, nos preparando para períodos, né, atravessar esses períodos de maior dificuldade, mas com certeza quando eles passam, nós estamos melhores, mais fortes e com certeza a gente está crescendo na nossa evolução espiritual. Então faz parte desse crescer, esse processo de dificuldade. E a gente vê isso em várias situações da nossa vida, né? A gente ouve muito as dores do crescimento, quando a gente fala dos adolescentes, muitas vezes quando a gente quer algo melhor na nossa vida, quer seja na parte dos estudos, e a gente entra numa faculdade, quer quando a gente procura uma casa pra gente, a gente entra num financiamento, alguma coisa, é para algo melhor e a gente encara aquela dificuldade até com boa vontade. A gente sabe que vai passar por períodos difíceis, mas a gente fala, não, mas é para algo melhor. Então, na nossa vida como um todo, principalmente na espiritual, a gente deve entender que esses momentos de dificuldade têm um significado maior e a gente deve procurar passar por eles da melhor forma. E como o tema de hoje, com paciência, né? Por que com paciência? Para a gente conseguir elaborar melhor o nosso aprendizado, o nosso crescimento, a gente precisa ter paciência para lidar com a irritação, com a ansiedade, com o azedume, né, o mau humor nosso, o das outras pessoas também. Então é um exercício. E aqui, quando a gente está estudando, a paciência gerou o nome paciente. Quem é o paciente? É quem precisa lidar com a doença, com a dificuldade. E o paciente, trazendo, né, pensando em todos aqueles que hoje são pacientes, não deixa de ser um aprendizado, um lidar, né, e entender o trabalho de cada um, ter paciência com os médicos, com os enfermeiros, com todos aqueles que estão ali para auxiliá-lo e por toda essa situação. E é muito interessante a gente pensar que a paciência, ela vai nos ajudar a superar melhor esses momentos de dificuldade, de adoecimento, né? E quando a gente faz uma comparação com o nosso mundo, né, não falando só de nós espíritos, mas do mundo, né, do nosso planeta como um todo, o planeta adoeceu. Agora ele é um paciente.
E este paciente está doente, ele está com uma dor, com um problema, e a paciência de cada um de nós vai ajudar nesse processo de restabelecimento. Qual é essa doença que o nosso planeta tem? Essa doença foi gerada pelo desentendimento, pela ganância, pelo orgulho, por pensarmos muitas vezes mais em nós mesmos e não nos demais, e muitas vezes a gente olha mesmo, né? Estamos olhando por muito tempo para nós, e não no sentido do autoconhecimento, mas no sentido de alimentar e fortalecer o orgulho, a inveja, né? Os sentimentos menos nobres. E isso que levou todo esse ritmo frenético, onde todos nós, o planeta como um todo, adoeceu. Então, este processo de doença, né, que estamos vivendo, fazemos parte desse processo de doença, tem um significado maior, que é estarmos conscientes do que está acontecendo, ou tomarmos mais consciência do que precisa ser pensado, repensado, novos hábitos, novas formas de pensar, de elevar o nosso pensamento, elevar a forma de convívio e a forma de olhar os outros, né? Então, isso faz tudo parte deste processo de doença. Uma das coisas, né, quando a gente está falando aqui da paciência, por que o doente precisa de paciência e porque nós, como pacientes deste momento, vamos dizer assim, de uma enfermidade pela qual o mundo passa, ele não aconteceu de um dia para outro. E assim nós também. Nós não desenvolvemos, por exemplo, a hipertensão de um dia para outro. Foi um processo lento, onde a gente muitas vezes não se cuidou, não tomou atenção para a questão, por exemplo, do exercício físico, a gente se irrita demais com as situações do nosso cotidiano, a gente não desenvolve o amor ao próximo, e isso tudo desorganiza o nosso organismo e causa doença. Então, cada vez mais os médicos, a ciência, comprovam que as doenças se instalam porque a gente se desequilibrou fisicamente, né? Mas como assim, Cristina? Eu fiz alguma coisa diretamente? Não, é um conjunto. Nós somos seres integrais, vamos dizer assim, onde tudo está conectado. Quando a gente fica muito feliz, a gente não sente o coração palpitar, parece que tudo fica bem, a gente fica mais corado, a respiração fica diferente, os olhos ficam diferentes, tem um brilho diferente. Então, aí é um exemplo prático de como a alegria atua diretamente no nosso organismo. Da mesma forma, quando a gente fica amedrontado ou com raiva, isso também modifica e interfere no nosso organismo. Uma pessoa com medo, assustada, ela fica pálida, ela fica trêmula, o coração, a respiração parece que trava. Então, assim, um sentimento, uma emoção mexeu com o nosso organismo, né? Então, como não também mexer naquelas pequenas doses diárias que a gente vai dando de intolerância, de inveja, de pessimismo. Isso são pequenas doses quase homeopáticas, vamos dizer assim, mas onde a gente está prejudicando o nosso próprio organismo e a gente vai aí cultivando esses sentimentos, essas emoções menos felizes. Da mesma forma, quando a gente começa a pensar de uma forma mais positiva, a gente consegue entender as situações pelas quais a gente passa de um modo mais consciente do porquê estamos passando por isso, as coisas fluem melhor, o nosso organismo também funciona melhor e tudo vai tendo um equilíbrio que nos permite ter a saúde, né? Então, quando nós estamos num processo de
doença, de adoecimento, é porque algo se desequilibrou, né? Então é muito importante quando a gente tem essa reflexão, esse olhar para dentro do que está acontecendo com a gente, né? E aí que entra a questão da doença. Então, quando a gente está falando que a doença ela leva um tempo para se instalar, e às vezes nós que temos esse entendimento mais amplo do que só um período de vida na matéria, muitas vezes a gente instala um desequilíbrio que vai passar por outras vidas, por outros momentos, né? A gente carrega isso na mesma proporção que a gente conseguiu o desequilíbrio, porque primeiro ele desequilibra o físico muitas vezes e também vai desequilibrando o nosso perispírito, o nosso espírito, e depois a gente carrega isso para outras situações. Por isso a gente fala que a doença vai levar tanto tempo para se restabelecer, né, a saúde física vai levar tanto tempo para se restabelecer da doença, quanto ela levou muitas vezes para adoecer, quanto o físico levou para adoecer. Então, da mesma forma que a gente tem um tempo para chegar ao desequilíbrio com efeitos no físico, também a recuperação ela exige a paciência, o entendimento. Então, a gente trazendo para esse momento que nós vivemos, onde é tão difícil às vezes esse convívio, esse dia a dia com os nossos familiares, mas principalmente conosco mesmo, é importante a paciência, o exercício, o pensar na paciência, né? Eu acho muito, me lembrei agora, há muitos anos eu escutava se falar, né, que a gente não pode nunca falar assim, eu perdi a paciência com fulano, eu não tenho paciência, eu perdi. A gente nunca perde aquilo que a gente nunca teve, né? Então, nós ainda estamos num momento onde temos uma dificuldade muito grande para efetivamente ter paciência. Nós exercitamos em alguns momentos, né? É um aprendizado, mas agora, nessa forma de isolamento que a gente está vivendo, é uma forma intensiva, vamos dizer assim, de olhar para os nossos sentimentos, de exercitar aquilo que vai nos elevar e que vai nos fazer sair melhor dessa situação. Como diz o texto, como nós vamos nos restabelecer dessa doença, deste desequilíbrio. Então é muito importante quando a gente está ali no convívio com a família e tudo, e a gente fica impaciente. Por quê que eu fiquei impaciente? O que aquilo está me incomodando? O que aquilo significa no meu interior, nos meus sentimentos? Então, é muito importante que a gente, como a gente sempre fala quando a gente está fisicamente, né, no centro, nas palestras, exercitar aquilo que a gente escuta teoricamente, né, como as palestras, a gente tem que levar para o nosso convívio, de fato. E uma das coisas que a gente sempre orienta é a gente observar os nossos sentimentos, observar os nossos pensamentos e a cada dia se preparar ao amanhecer para que a gente possa realmente ter nesse novo dia um bom resultado, né? Tem um dia com mais pensamentos positivos, com atitudes positivas do que negativas. É um preparo para este dia. E ao final do dia, é muito importante que a gente olhe para esse dia que passou e faça o balanço. Será que eu consegui sair-me bem? Será que eu consegui dar conta daquilo que eu gostaria de ter superado, né? E agora em casa às vezes fica mais difícil, porque a gente acaba se irritando por pequenas coisas que não teriam tanta importância. E daí, por que isso nos desequilibra tanto, né? Porque a gente está no momento de viver intensamente essa transformação. A gente está num processo intensivo, né? De estudo, de aprimoramento, a gente pode dizer, né? Da mesma forma, como eu disse no início, quando a gente se prepara para uma faculdade, alguma coisa, a gente sabe que vai fazer um cursinho, onde vai pegar toda a matéria de muitos anos em pouco tempo, é um esforço intensivo para conseguir pegar todo aquele conteúdo e fazer, a gente se desgasta bastante
por um bom motivo. Aqui também, a quarentena, o isolamento social, onde tanto o exercício da paciência é importante, é porque a gente está num momento de intensivo aprendizado daquilo que precisa ser mudado, os novos hábitos, e a gente tem falado muito dos novos hábitos físicos, né, que a gente precisa ter a partir de agora, e eles estão aí para ficar, não são hábitos que a gente vai ter por um período, né? Então, a questão de higienização de mãos, o cuidado com os alimentos, o preparo para sair, o preparo para voltar de casa. A gente está dando um foco muito grande para a parte física, mas com certeza a gente tem que ter um olhar muito especial para quais cuidados, quais hábitos a gente precisa mudar na nossa conduta, na nossa parte mental, na nossa parte espiritual, que é mais do que qualquer coisa, é onde nós precisamos atuar, porque daí depois a parte material se encaixa, né? Mas é muito mais a espiritual, a forma como agimos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Por isso, um momento tão importante, onde a gente tem que exercer a paciência de uma forma muito importante, né? Outra coisa que também vai ser muito importante nesse período aí de aprendizado é olhar o que nos fez adoecer. Quando a gente fica doente, e hoje, por exemplo, eu falei com um amigo que ficou muito resfriado e tudo, ele falou, Cris, não é Covid, é porque eu me descuidei com essa mudança de tempo, eu passei frio, não me agasalhei e tô aqui com dor de garganta e tudo. Então, os processos de doença fazem essa reflexão. Por que ficou resfriada? Porque eu não me cuidei, porque eu não fiquei atento ao que estava acontecendo. Então, quando a gente está nesse processo de doença, é importante a gente olhar o que causou isso, né? Então, tanto individualmente, é um momento muito importante, o que me causa impaciência, o que me causa ansiedade, por que me irrita tanto ficar nesse isolamento social, por que os outros me irritam, por que está havendo briga, enfim, é muito importante essa reflexão, entender o que leva cada um de nós à impaciência, ao desequilíbrio, para que daí a gente possa mudar a nossa forma de agir, as nossas atitudes, os nossos hábitos e não desencadear de novo esse desequilíbrio, não desencadear de novo essa doença. Então, se essa pessoa com a qual eu falei, na próxima vez, se atentar que o tempo está mudando, que precisa se agasalhar, não vai adoecer novamente. Agora, se não fizer esse processo de olhar por que eu estou ficando recorrentemente doente, a imunidade está baixa, se você não olha para entender o porquê isso acontece e não aprende com essa experiência, ela vai se repetindo tantas vezes quanto necessário. A gente precisa dessa experiência para a gente aprender. E assim vai ser conosco também. A gente está falando muito, tem uma discussão grande, eu não vou entrar aqui no que está certo e errado, não é esse o fórum aqui para isso, mas tem toda uma orientação que a gente está recebendo. A gente tem que trabalhar tudo com muito bom senso, com o sentido, e não questionar de uma forma às vezes agressiva, xingando e se desestruturando por conta dos outros. Olhemos para nós mesmos, o que a gente precisa mudar, né? O que a gente precisa fazer diferente, o que nos acalma o coração. Mas daí alguém pode pensar assim, mas Cristina, com essa confusão toda, eu vou ficar nervoso, eu já estou nervoso, eu já estou doente, porque agora a gente não sabe como é que vai ser, e como é que vão ser as contas, e como é que vão ser os boletos, e como é que vai ser a vida. E daí a gente pergunta, e cadê a fé? Cadê a compreensão? Cadê o entendimento que se a gente está passando por isso, tem um aprendizado maior? Foi o que eu falei no comecinho aqui. Todo mal tem o seu motivo benéfico ao final. Então, principalmente nós que estudamos tanto, que entendemos mais
ou pelo menos é para isso que nós estamos aqui. A gente não pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, de se desequilibrar, de não acreditar, de deixar a desesperança se instalar, de deixar a impaciência se instalar, a ansiedade, a angústia, porque a gente sabe que ninguém vai ficar desamparado. Mas, Cristina, quem é que vai pagar minhas contas? Tá todo mundo na mesma situação. Todos nós precisamos passar por esse exercício. Todos. Aquele que tem muito dinheiro, tem muitos empregados, vai ter uma situação mais maior, vamos dizer assim, mais complexa para passar. Os menores, quem é autônomo, são situações complexas também. Mas todos vão estar nesse momento. Então, a gente é mais um motivo para a gente exercer a paciência, a serenidade, o bom senso, o olhar com carinho, com atenção, um pensamento. E daí me ocorre aqui, a gente não pode esquecer, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho nessas situações, e a gente nunca está sozinho, né, para essas decisões. Muitas vezes a gente não tem dentro da família com quem a gente possa dividir as nossas angústias, as nossas dúvidas, ou para que lado seguir, mas a gente nunca está desamparado. Nosso mentor, nosso anjo da guarda sempre está ao nosso lado. O que acontece muitas vezes é que a gente esquece de sintonizar com ele, a gente esquece de fazer através das nossas orações, da nossa mentalização, dar o verdadeiro valor às intuições que eles nos passam, né? Os nossos mentores estão aí para isso, para nos auxiliar, e muitas vezes somos nós que nem queremos saber, né? Então, prestem atenção, não se sintam desamparados, não se sintam, só comigo que isso está acontecendo. Não, está acontecendo com cada um na medida que cada um precisa. Cada um de nós se desequilibrou de uma forma, né? O planeta como um todo se desequilibrou, e cada um de nós da sua forma específica, cada um de nós vai receber o medicamento de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a forma que a gente entender o benefício desse remédio, desta situação, e a gente vai se recuperar também de acordo com o nosso merecimento, com a nossa evolução, na mesma proporção do quanto a gente quer melhorar desse processo de doença, porque nós entendemos o que nos causou esse desequilíbrio e vamos corrigir, e não achando que a gente vai melhorar, porque um milagre vai acontecer, que vai me livrar das minhas dores, que vai tirar o meu sofrimento, porque eu sou melhor que alguém, porque eu sou diferente, porque Deus gosta mais de mim e menos do outro. Não tem isso. É cada um de nós cultivando, crescendo, cuidando da sua evolução. E agora, mais do que nunca, esse crescimento vai ser junto, né? Vamos ter que ainda mais exercitar a solidariedade, a compaixão, o crescimento conjunto e não mais tanto o individual. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né, nesse processo de doença, quando a gente se vê tão frágil, né? Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de estar internados, de ter o convívio ali no ambiente hospitalar. Quando a gente está lá, a gente, não vou falar que a gente não é nada e não é ninguém, porque somos, sempre somos, mas é lá no ambiente hospitalar que a gente percebe que somos simples espíritos querendo crescer, querendo evoluir. Lá nos ambientes hospitalares somos todos iguais. As enfermeiras não tratam, normalmente, diferente quem tem mais, quem tem menos, porque na hora do cuidado ao corpo, os corpos têm a mesma estrutura, as mesmas necessidades, né, o mesmo jeito. Então, não existe uma diferenciação. Então, no ambiente hospitalar é onde a gente percebe as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, é onde a gente exercita muito a nossa humildade. E daí eu vou contar
como eu costumo fazer, um pedacinho de uma questão real. Eu trabalho na área da saúde, sempre estou muito próxima, mas há muitos anos atrás eu não me imaginava entrando numa situação, num ambiente hospitalar. Eu achava que comigo não, que ninguém ia poder mexer em mim. Eu achava isso um absurdo. E, lógico, eu não falava isso para ninguém, é uma coisa que a gente guarda, né? São aqueles segredos nossos que eu imagino que eu ia entrar no ambiente hospitalar. E de repente eu tive que entrar, porque eu tive um problema, uma doença, e rapidamente eu tive que fazer uma cirurgia. E aquilo deu um chacoalhão, me deu um chacoalhão para eu entender que era só o meu corpo que estava desequilibrado, era só um invólucro, era só o meu organismo e que ele precisava de ajuda. E precisou. E eu fui e fiz o que tinha que ser feito. Aquilo mexeu muito comigo, me trouxe muito para a terra, vamos dizer assim, né? Muito olhar para a vida com mais humildade e reflexão de que todos somos iguais, todos estamos sujeitos a esses desequilíbrios, a esse precisar da ajuda do outro para se restabelecer. Então, cada um teve a sua experiência, mas essa em especial para mim, há muitos anos atrás, ela foi um divisor de águas para eu entender que eu acabei de falar, sobre a minha fragilidade, sobre a vulnerabilidade, sobre o quanto nós somos dependentes uns dos outros, né? Ninguém é melhor do que ninguém em nenhuma situação. E para finalizar, a gente fala, né, até nessa passagem aqui, o José Carlos de Luca fala que a doença, ela nos embeleza espiritualmente. E é isso mesmo. Às vezes a gente fica com o nosso corpo transitório dilacerado, com as suas cicatrizes, as suas marcas das nossas vivências, que nos ajudaram a evoluir, nos ajudaram a refletir. Então, mais uma vez, as doenças não são para o nosso mal, elas são consequências daquilo que nós cultivamos, e pela doença nós temos a oportunidade de rever o que fizemos e o que faremos, né? E com certeza a gente tem o olhar da matéria do nosso corpo, mas aquilo que mais se beneficia no processo da doença é o espírito. Ele se torna cada vez mais elevado, mais sutil, e faz parte esse embelezamento do nosso crescimento, da nossa busca contínua pelo nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Não que a gente não deva, pelo contrário, a gente deve sim cuidar muito bem do nosso invólucro, né, transitório, que é o nosso organismo. A gente tem por obrigação cuidar dele, porque ele nos foi emprestado para que a gente pudesse exercer este período de aprendizado aqui na Terra. E muitas vezes a gente também comenta assim, ele nos foi emprestado e a gente tem que cuidar dele com o maior carinho do mundo. E o que é o maior carinho do mundo? É cuidar do equilíbrio das nossas emoções, é o que a gente acabou de falar aqui, a paciência é uma delas. Cuidar da nossa parte física é outra responsabilidade. Muitas vezes a gente relega isso e não dá atenção. Não é a atenção exacerbada, não é o exercício, não é a plástica pela beleza, mas é pela funcionalidade, para a gente continuar com o nosso organismo em perfeita harmonia, em funcionamento, para que a gente possa usar essa vestimenta corpórea até o último minuto que nos foi dado nesta existência. Muitas vezes nós negligenciamos esse cuidado ao longo da vida e a gente tem redução do tempo que a gente poderia estar aqui. Se na própria ciência já demonstra isso, que os hábitos mais nocivos encurtam a nossa vida de fato, é porque nós
na área espiritual também, nós não estamos sabendo respeitar, cuidar do nosso organismo neste período, né? Nesse período da nossa experiência carnal. Voltando, só para finalizar, o nosso estudo de hoje foi baseado no tema Paciência é Remédio, do livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E falamos sobre a paciência nesses tempos atuais, nesse momento de isolamento. O quão é importante exercitarmos a paciência para o nosso equilíbrio, para o nosso crescimento, para que a gente possa sair deste período muito mais fortalecidos, muito mais conscientes de tudo isso que está acontecendo, do real significado e quanto isso vai nos ajudar a melhorar. Que todos nós possamos refletir sobre essas breves palavras, que a gente possa de alguma forma trazer isso para o nosso dia a dia e aproveitar esses momentos com as nossas famílias, momento de aprendizado, de estudo, para que a gente possa logo, logo estar no convívio físico novamente. Eu agradeço a todos pela atenção, por estarmos aqui juntos e desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e que possamos estar assim, quando for possível, permitido, novamente juntos aqui e também em breve fisicamente. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja em seus corações e que a fé e a esperança não se apaguem nunca. Uma boa noite.